boa noite, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Que bom que você separou esse tempinho aí para a gente conversar, para a gente falar sobre psicologia. Meu nome é Steven Max e eu sou psicólogo aqui no estado de Roraima. Eu fico muito feliz de saber que pessoas como você se interessam por esses temas, afinal nós estamos falando de vida humana, nós estamos falando aqui da história de uma vida. Hoje esse tema, que é um tema muito relevante, o medo, com certeza eu estou falando para alguém que já sentiu ou que ainda sente muito medo. Afinal eu pergunto, será possível que alguém passe pela vida humana e nunca sinta medo? Será possível cruzar esse mundo, esse planeta e não sentir medo? Então eu acredito que em algum momento você já sentiu ou talvez ainda sinta medo. Hoje nós vamos fazer uma rápida diferença entre o medo como precaução e o medo como sendo uma imaginação. A gente precisa entender essa diferença. Esse é o nosso vídeo de hoje. Veja bem, o medo ele é uma reação orgânica, faz parte da nossa vida. Os estudiosos dizem que o medo já nos acompanha há muitas eras. O medo ele tem a ver com os nossos instintos mais primitivos. É uma fuga do perigo. O que é o medo, Steven? O medo é uma fuga do perigo. Então, quando se tem medo, se tem uma percepção do perigo. Então, o que o medo vai nos fazer? O medo, precaução. Lembra aí de novo. Medo, precaução e medo, imaginação. O que o medo, precaução vai nos fazer? Ele vai nos ajudar. Ele vai nos fazer tomar reações, atitudes. Ele vai nos fazer fugir do perigo. Você entendeu? Então vou dar um exemplo bem básico para você. Vamos dizer que você está entrando na casa de um amigo. Você foi convidado para um almoço em família. Aí lá na casa do seu amigo você está entrando, de repente o cachorro dele está solto. E vamos imaginar que o cachorro dele seja um cachorro grande, feroz. Tem muitos cachorros, né, grandes e ferozes. Vamos imaginar um aí nesse momento, né, com aqueles dentes, aquelas presas. E de repente, sabe, ele está aí latindo, ele está solto, ele está vindo na sua direção. Eu pergunto, você vai correr? Você vai ficar paralisado? Você vai desmaiar? O que será que vai acontecer com você nesse momento? Uma quantidade enorme de adrenalina é dispensada na nossa corrente sanguínea. O nosso campo visual informa o córtex visual e o córtex visual informa o córtex pré-frontal e manda uma resposta para a amígdala. E a amígdala ela é a responsável para produzir ou para mandar as informações necessárias para que uma quantidade de noradrenalina seja dispensada na sua corrente sanguínea. Então o que vai acontecer? O seu coração vai acelerar, sua boca pode ficar seca, pode ser que sua pupila ela vai ficar dilatada nesse momento, você vai ter uma pancada de sudorese, você vai ficar super suado, você vai ficar frio, gelado. Não sei se todas essas reações vão acontecer de uma vez no seu corpo, cada um tem um organismo diferente, cada um reage de uma maneira diferente, mas é mais ou menos isso que acontece quando você está com medo, do medo real. Então existe o medo real, existe essa ameaça que está na sua frente. Olha aí o exemplo do cachorro, por exemplo. Vou dar um outro exemplo para você. Digamos que você está em uma rua muito escura, você está numa rua sem qualquer movimento, não tem movimento naquela rua, aquela rua está escura, e de repente, de moto, dois rapazes estão se aproximando de você. Eles estão vindo na sua direção, eles passaram por você, deram a volta lá atrás e estão vindo na sua direção de novo. A rua está escura, com pouquíssimo movimento. Eu pergunto para você, o que é que você vai sentir? Você vai sentir medo. Você entendeu? Então o medo ele é essa resposta orgânica, ele é essa devolutiva daquilo que eu estou lidando, daquilo que a minha mente está presenciando. Só que tem um detalhe muito importante, é que o medo ele também pode ser imaginário.
Nem todo medo é real. Sabe qual é o medo imaginário? Eu conheço, aliás, eu atendo pessoas diariamente no Centro de Atenção Psicossocial que o medo os fez parar de trabalhar. Sentiram medo de serem ridicularizados, sentiram medo de inovar. Por causa disso, pararam de trabalhar. Esse é um medo psicológico, é o medo imaginário, é o medo de ser ridicularizado. Eu já conheci pessoas que, por conta do medo de se envolver em um novo relacionamento, perdeu uma mulher, um homem incrível. Um homem, não vou dizer perfeito, uma mulher perfeita, mas perdeu a chance de viver um bom relacionamento, porque sentiram medo de ser traídas novamente. E sabe, a gente vai conhecendo, a gente vai lhe dando histórias, nós que trabalhamos aí nessa área, e a gente vai percebendo que os medos são variados, e os medos são enormes. Só que tem um detalhe muito importante, essa insegurança, ela não surgiu de repente. O medo, você não nasce com medo, você cria o medo. O medo ele é construído na história da sua vida, na história da sua personalidade, à medida que você vai se desenvolvendo quanto ser humano, quanto pessoa, você vai crescendo ali, de criança, às vezes os medos são pequenos, e você vai se desenvolvendo e de repente os medos se tornam gigantes, os medos são enormes. Então, o medo ele nunca surge de repente. O medo, ou melhor, a insegurança, ela está no início da vida de uma pessoa. Às vezes pelo comportamento dos pais, os pais eram muito medrosos, situações o ridicularizaram na infância, sofreu bullying, sofreu rejeição. Então, algumas coisas aconteceram no início que fez essa pessoa entender e mentalizar que vai acontecer parecido, vai acontecer de novo, ou vai acontecer pior. Esse é o medo imaginário. E é desse medo imaginário que muitas pessoas se tornam escravos, se tornam escravas diariamente. Por conta disso, como eu disse, perderam o emprego ou perderam a chance de entrar no novo emprego. Por conta disso, eles não arriscaram, eles não ousaram. Tem medo de se envolver num novo relacionamento, tem medo de falar que nem o ditado popular, de meter o pé na jaca. Então, essas pessoas elas ficam ali no seu canto, elas vão lidando com isso por 1 ano, 2 anos, 3 anos, às vezes se torna a história de uma vida. E por conta desse medo, elas não avançaram. Mas bem, o que fazer então para lidar com tudo isso? Como fazer para lidar com o medo imaginário? Afinal, o medo real, esse medo biológico, é impossível você extingui-lo. Você sempre vai sentir medo. Sentir medo é normal, entenda isso, sentir medo é normal. É normal o organismo produzir essa série de sintomas, faz parte do teu formato como ser humano. Deus o colocou para que você pudesse se prevenir, para que você tomasse precaução. É por isso que você olha para os dois lados antes de atravessar uma rua, coloca parapeito, entendeu? No condomínio onde você mora, você coloca ali o parapeito. É por isso que você coloca a cerca elétrica em casa, constrói um muro muito alto. É por isso que você vai procurar ter segurança e vai se prevenir. Isso é precaução. Então esse é um medo normal. Agora o medo, esse medo imaginário, eu acho que pode acontecer, eu acho que vai acontecer. Vão rir de mim quando eu me apresentar em público, todo mundo vai... Calma lá. Vamos então trabalhar isso? Vamos trabalhar isso direitinho? Eu vou dar algumas dicas para você. Vamos lá. Falando agora do auxílio psicológico. Primeira dica, coloque seus pensamentos em perspectiva. Pergunta: quem te disse? Vamos pegar o exemplo de alguém que quer falar em público e sente muito medo. Essa pessoa sente muito medo porque podem rir da sua apresentação, podem ridicularizá-lo, podem não gostar, dizer que foi mal apresentado, podem até não rir, mas podem achar ruim ou que ele não estava bem preparado. Vamos pegar esse exemplo. Primeira pergunta que eu faria para você: você tem bola de cristal?
Você tem bola de cristal? Claro que não. E eu te pergunto, como você sabe então que todos vão rir de você? Como é que você sabe que todo mundo vai ridicularizá-lo? Que provas você tem? Você está entendendo? Então a primeira dica de hoje é colocar os teus pensamentos em perspectiva. Coloque. Que provas eu tenho de que tal situação pode acontecer? Não é medo real, é medo imaginário que nós estamos trabalhando aqui. O medo real está ali na tua frente, então teu organismo não tem como dizer não está acontecendo. Está ali diante de você. O ladrão está ali na tua frente, o cachorro está ali na tua frente, o buraco está na tua frente, você está atravessando a rua. É uma situação real, o teu organismo vai produzir ação. Já o medo imaginário é esse que nós estamos trabalhando. Primeira dica, colocar os pensamentos em perspectiva. Que provas eu tenho? Esse é o primeiro. A segunda dica que eu dou para você nesse momento, meu amigo, minha amiga, é você tentar lidar com aquilo que você pode. Veja, o que é que você pode lidar com naquele momento? Vamos falar de relacionamento, por exemplo. Eu conheço pessoas que por medo não querem entrar em um novo relacionamento. Mas a pergunta é, naquele momento, você se vê um homem e uma mulher preparados para assumir um novo relacionamento? Não é medo do que vai acontecer. A pergunta é, como você está? Qual é a sua situação que você se encontra para se posicionar e assumir um novo relacionamento? Você está preparado para compartilhar a sua vida? Você está preparado para que a pessoa entre na sua casa e faça morada? Ou ao contrário, você está preparado para assumir uma história com aquela pessoa naquele momento? Sim ou não? Se você não tiver, não tem problema você ficar quieto. Esse medo ele está te ajudando a pensar. Não é que você nunca vai assumir um relacionamento. O que você está sendo é sensato. Nesse momento, não tenho como assumir um relacionamento. Então pense direitinho, veja os fatos. Então o que a psicologia vai te ajudar? Ela vai te ajudar a encarar os fatos, amigo. O que você pode fazer naquele momento para vencer o medo? Nesse momento aqui eu posso fazer isso aqui. Eu posso conversar, eu posso começar a iniciar um bate-papo. Ótimo, começa por aí. Eu ainda não estou preparado para morar junto. Não tem problema. Você tá tomando precaução, é o medo real, você está se tomando precaução. Eu não tenho condições agora no momento de assumir essa vida nova. Aí você vai aguardar. Então, eis as dicas que eu dou para você. Coloque os pensamentos em perspectiva. Tente trabalhar aquilo que você pode lidar no momento. Essa é uma situação muito importante. Busque evidência. Que provas você tem de que as pessoas vão te ridicularizar, de que as pessoas vão falar mal de você, que não vai dar certo? Opa, você tem a bola de cristal que eu falei? Eu acho que não, né? Você entendeu? Essas são dicas e, claro, se você tivesse em uma consulta psicológica, você descobriria o início dessa insegurança. Como foi que isso aconteceu? Outras pessoas compartilham essa ideia, tipo a sua mãe, o seu pai, a sua família. Quantas pessoas você conhece que passaram pela mesma situação? Então você entenderia o início, entenderia a base de como se iniciou essa insegurança, ok? Psicologia. Agora eu vou te falar o que a palavra de Deus, a palavra de Deus nos orienta em relação a isso. Você sabia que a Bíblia também ela é um grande suporte? É claro que existem uma série de livros maravilhosos que podem nos ajudar e podem nos dar segurança. Mas eu queria falar da Bíblia rapidamente com você. É um livro que eu estou aqui à minha disposição. É apenas um texto que está lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Eu posso acompanhar aqui rapidinho? Vamos fazer a leitura do texto? Gênesis 1, 26. O início da história. O verso 26 do capítulo 1 diz assim: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E o verso 27 diz: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Veja, meu amigo, esse texto
está nos dizendo que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Aqui não está falando, é claro que você pode ler esse texto e quando diz dominai sobre os peixes, dominai sobre as aves, dominar sobre o planeta, esse domínio da qual a Bíblia está se referindo não é um domínio abusivo, não é para o ser humano abusar da natureza, utilizar como bem quer, usar as coisas como bem pretende, não é nesse sentido. A Bíblia está falando de uma administração. Deus criou você para você ser um administrador. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sabe o que isso quer dizer? Que você tem a capacidade de gerenciar as coisas que estão ao seu redor, mais que você é capaz de gerenciar a própria vida. Afinal, eu fui feito à imagem de Deus, então se eu fui feito à imagem de Deus, eu sou poderoso como Ele, e eu tenho a capacidade que Ele me concedeu, eu tenho as mesmas engrenagens que eu posso utilizar, que Ele tem. Então, se Ele domina, se Ele governa, se Ele administra, eu também posso administrar, eu posso governar, eu posso dominar. E amigo, eu quero te dizer que você nasceu para dominar o medo, você nasceu para gerenciá-lo. Não é que você nasceu para nunca senti-lo e abrir, bater no peito e dizer, eu não tenho medo de nada. Não é isso. Você pode estar equivocado. Na verdade, você foi criada para gerenciar todas as suas emoções, inclusive o medo. Inclusive o medo, esse medo psicológico, esse medo imaginário. O medo daquilo que não é real ali no momento. Né? O medo de ser ridicularizado, o medo de investir, o medo de crescer, o medo de mudar, o medo da mudança. Nossa, quantas pessoas eu conheço que estão com medo da mudança, estão com medo de um novo trabalho. Eles saíram do trabalho recentemente e eles agora ficam com medo do amanhã. O que eu vou fazer agora? Amigo, você nasceu para dominar, você nasceu para ser grande, você nasceu para ser um homem poderoso. Sabe por quê? Porque você é feito à imagem e semelhança de Deus. De toda a criação do universo, apenas um foi feito à imagem de Deus, foi o homem. Então o homem nasceu para governar, o homem nasceu para ser um bom administrador. Então, vai na consulta psicológica. Tente entender o início dessa insegurança, como foi que começou. Coloque os seus medos, esses pensamentos, na parede. Investigue-os. Coloque eles na parede, dê evidências. Eles têm evidência? Que provas eu tenho de que isso vai acontecer? Que provas eu tenho de que isso é real? Quantas histórias de vida eu posso colocar aqui nessa balança para perceber que a minha história às vezes é diferente da história do meu pai, a minha história é diferente da história da minha mãe, a minha história é diferente da história do meu amigo, da minha amiga. Você está entendendo? A gente tem medo porque aconteceu com fulano, a gente tem medo porque aconteceu com fulana. Amigo, você é uma outra pessoa, a tua história é outra. É claro que às vezes os comportamentos são parecidos, mas cada ser humano é dono de si, cada ser humano escreve a sua própria história. Então, o que eu quero dizer para você nesse momento, meu amigo, é que você é capaz de superar esse medo. Lembre, estou me referindo ao medo imaginário. O medo, essa engrenagem que a gente tem de como funciona, de como os sintomas acontecem em nosso corpo, os sintomas que eu citei, sabe, do suor, da boca seca, do coração acelerado. Isso daí são sintomas normais frente a uma ameaça que está à sua frente. Então, quando o medo é real, quando a ameaça está ali, é normal, está à sua frente, diante de você, é normal produzir esses sintomas. Mas se a situação não é real, você está imaginando, você está achando que pode ser, aí com certeza você precisa trabalhar isso com muita paciência, com muita cautela.